sobre a lei divina, porque falar sobre o Evangelho de Jesus, estamos falando da lei divina, que ele trouxe e colocou em miúdos, já uma receitinha para a gente seguir. O problema é que nós, como habitantes da Terra, ainda imperfeitos, nem sempre, ou para não falar sempre, a gente não segue como deveria, né? Devido à nossa imperfeição. Mas estamos no caminho. O caminho é a nossa realidade. Por quê? Se a gente tivesse parado, aí deveríamos realmente estar num sofrimento só. Como não estamos, é porque estamos iniciando essa caminhada boa. O tema da figueira seca, ela é interessante por algumas razões, esse tema. Se a gente for ver nos evangelhos, nós temos até 3 parábolas sobre a figueira que seca, o que é estéril, que não tinha fruto. São 3. Nós vamos falar sobre uma, que é a que está aqui no tema especificamente, tá? Se for necessário, a gente puxa alguma coisa dos outros 2, tá? Os outros 2 exemplos. Para a gente começar com o enfoque que eu vou dar na noite de hoje, posso botar aqui para o lado? Eu vou ler um trecho do Evangelho, porque fica mais fácil para nós entendermos. Então, o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, diz o seguinte: E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. Betânia era aquela cidadezinha bem próxima de Jerusalém, onde morava aquela família que Jesus gostava intensamente dos 3 irmãos, né? Maria, Marta e o Lázaro, que pseudamente depois teria morrido e ele ressuscitado, né? Nós, na Casa Espírita, sabemos que Jesus jamais ressuscitou quem quer que seja, porque isso significaria ele quebrar a lei de Deus. E ele, mais do que ninguém, sabe que a lei de Deus nem pode ser quebrada, né? Eu não vou me estender aqui, vou só falar mais 3, 4 palavras a respeito, porque senão o tempo fica curto. Mas vou lembrar para vocês o que aconteceu com o Lázaro, que era um desses irmãos, né, que ele gostava muito. Ele estava sob um ataque de letargia, né? Letargia é aquele estado em que a pessoa, atacada espiritualmente também, não é só fisicamente, fica como o cadáver, enrijecido. Só que não é de todo. Por quê? Porque ainda há um restinho de vitalidade no organismo dele, senão ele teria morrido. Então, fica um restinho do aparelho respiratório funcionando, um restinho do aparelho circulatório funcionando, então a pessoa não está morta, está quase. Pode ser questão de minutos, de horas, depende do ataque, né? E quando ele chegou lá, ele simplesmente deu um passe magnético dele. O passe, como vocês aprenderam aqui na casa, eu tenho certeza, nesta casa, eu tenho certeza, vocês aprenderam que o passe principal é pelo olhar, não precisa de nenhuma postura, né? Nem a que Jesus empregou, que Chico Xavier empregou, que eu assisti, a imposição de mãos. É o mais simples e que ninguém precisa ficar pensando em movimentar a mão dessa, daquela forma e não sei o quê. Pode usar, mas não há necessidade. Basta então você utilizar a imposição de mãos. Paulo apóstolo, lá nos Atos dos Apóstolos, lá Paulo apóstolo levantando a pessoa pelo passe, né? Só mais um. Cleonice, mais um exemplozinho. Ananias, quando Paulo caiu do cavalo às portas de Damasco, não é? Jesus apareceu para ele em espírito, ele perdeu a visão, aí houve aquela conversa. Qual foi a orientação final de Jesus para ele? Vai para Damasco e lá procura um homem chamado Ananias, ele vai te ajudar. E Paulo não estava enxergando nada, foi conduzi-lo. Quando chegou lá, procurou Ananias, até que Ananias chegou perto dele. O que Ananias fez? Vocês também lembram disso aqui. Impôs as mãos. Está escrito lá. O livro de Chico Xavier também fala nisso. Tá?
E aí, então Jesus apenas deu um passe em Lázaro, magnetizou fortemente. O que é magnetizar? É transmitir energias, que é o que se dá no passe. Quando a gente senta na cadeirinha e vem o trabalhador e dá o passe pela imposição de mãos, ou se quiser fazer outras maneiras de trabalhar, são 30 e tantas maneiras, que não dá para se entender muito isso, pode usar, porque o principal é do coração. Então aqui, essa cidade, Betânia, onde morava essa família, era pertinho de Jerusalém. E quando Jesus ele saía de Jerusalém, ia pernoitar lá. Então, no outro dia, eles saíram de Betânia e, tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se achava alguma coisa nela. E quando chegou, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Aí, vocês guardem essa primeira expressão aqui, que é interessante para a gente entender o conjunto. Não encontrou nada porque não era tempo de figos. E falando à figueira, disse: nunca, jamais, alguém coma fruto de ti para sempre. Guarda essa segunda expressão aqui, para sempre. No outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Aí você guarda essa terceira passagem, amaldiçoaste. E aí Jesus tem um finalzinho aqui, dá para falar rapidamente. Jesus disse: tende fé em Deus. Em verdade, vos afirmo que todo aquele que disser a este monte, sai daqui, lança-te ao mar, sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser vai suceder, e se verá cumprir aquilo que foi falado, foi pedido. Aqui terminou esse texto de hoje. Olha, como é bom nós estarmos numa casa espírita. A gente comentava isso nesse mês agora que acabou, Leonice, foi o mês de aniversário de 88 anos do Centro Espírita Vicente de Paulo, né? Lá naquela cidadezinha de Mendes, que talvez alguns aqui não conheçam, só de passagem, que é tão pequenininha que vocês passam correndo por lá. Então, mas lá tem um centro que, para a felicidade, né, da comunidade, tem 88 anos de existência. E lá, a gente, a cada semana, tem 2 palestras. A gente mencionava que era em comemoração ao patrono da casa, que é Vicente de Paulo, e aos trabalhadores pioneiros que fundaram a casa, que graças a ele, as pessoas que trabalham ou que frequentam lá têm essa oportunidade. Eles, recebendo a incumbência lá no plano espiritual, lá nas colônias, como nosso lar, se comprometeram de fundar uma casa espírita e, quando lá chegaram, cumpriram a sua tarefa, a sua missão, né? E a gente sempre comenta, eu comentei nesse mês várias vezes, como é bom estar na casa espírita. Porque na casa espírita você não vai atrás apenas do que estão falando para você. Você não vai atrás apenas do que está escrito num dos livros espíritas ou mesmo do Novo Testamento. Por quê? Porque muita coisa aqui foi adulterada. E o Espiritismo vem mostrar isso para a gente através de Allan Kardec. Esse texto que eu acabei de ler, por isso eu brinquei com vocês, para vocês anotarem certas passagens aqui, é um exemplo clássico. Por exemplo, quando Jesus, primeiro diz assim, e quando Jesus chegou perto dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então a primeira coisa que a gente fica assim, ó, se Jesus sabia que não era tempo de figos, e qualquer habitante daquela região sabia quando é o tempo, a floração desta ou daquela outra planta, né? Para que ele estava querendo figo se até de longe era uma árvore frondosa, chegou lá não tinha figo e ele fica aborrecido? Aí vira-se para ela
para o vegetal, que também não tem muito sentido, e diz: nunca, jamais alguém coma fruto de ti, novamente, para sempre. Aí a gente para aqui como cristãos, né, que somos, como espíritas, né, que somos, estamos querendo aprender cada vez mais, estamos vendo Jesus amaldiçoar aqui. E amaldiçoou um vegetal. Nem um ser humano era. Aí eu pergunto a vocês, será que Jesus falou assim mesmo, nesse ponto? Claro que não falou. O que aconteceu, tem mais, né? Tem mais uma passagem, pelo menos aqui. Espera aí. Que aqui embaixo Pedro relembrou Jesus. Tu amaldiçoaste, quer dizer, reforçou que ele tinha amaldiçoado o vegetal. Ó, então vamos lá. Os evangelhos não foram escritos por Jesus de Nazaré. Hoje os espíritas sabem disso, né? Foram escritos pelos apóstolos ou, como no caso do Evangelho de Marcos, na verdade não foi Marcos, que era um rapaz de 16 anos naquela época que Jesus estava com ele. Marcos era uma espécie de secretário. Primeiro foi trabalhar com Paulo, depois que Jesus tinha partido. Depois foi trabalhar com Pedro. E foi a pedido de Pedro, que era analfabeto, não podia escrever o Evangelho, o Marcos escreveu para ele. Então você veja que o Evangelho de Marcos é o mais pequenininho, são 16 capítulos só, porque Pedro ditava e ele escrevia. E além disso, todos os 4 evangelhos foram escritos 30, 40 anos depois. O de João foi escrito na velhice dele, ele estava, foi mandado prisioneiro, né, quase prisioneiro, para a ilha de Pátimo, lá que ele escreveu o Apocalipse, o famoso livro do Apocalipse, e o seu Evangelho, o Evangelho de João. Esse foi mais tempo ainda. Então aqui no caso de Pedro, no caso de Lucas, Marcos, 30 e poucos anos, que eu não tenho aqui de cabeça, e claro que eles esqueceram alguma coisa. Primeiro, não entenderam algumas partes do que Jesus passava para eles, é natural, seres humanos, e não vai querer que de uma hora para outra entendesse toda aquela mensagem do Cristo. Ninguém teria essa condição. E com o passar do tempo, envelhecendo também, Pedro já era um senhor, ficou bem mais velho, esqueceram algumas coisas. Né? Complicado para eles lembrarem de tudo. Muito bem. Por isso é que eles colocaram algumas coisas aqui. A primeira possibilidade. Eles mesmos escreveram isso aqui sem pensar direitinho como que a coisa teria corrido. Não lembravam mesmo, né? A outra possibilidade é o que a gente vai comentar com vocês aqui. Como eram escritos, feitos os livros de antigamente? Não existiam esses livros desse tipo. Ou eram os papiros ou eram os pergaminhos. No caso aqui, eram os pergaminhos. Então, a linguagem dos povos antigos todas, gregos, chineses, os antigos egípcios, era toda de símbolos, não era essa grafia que nós temos. Era simbólica, onde desenhos, letras, equivaliam a palavras, às vezes até a um grupo de palavras. Então, os copistas, os famosos escribas que Jesus menciona tanto no Evangelho, copiavam aquele livro, aquela passagem. Mas aí, a mão, né, chegava num ponto ali e chamavam essa pessoa, parente, um amigo chamando. Ele parava ali. Para não se perder, ele fazia um sinalzinho, colocava ou em cima da última linha que ele estava copiando, ou logo depois da última palavra na linha que ele estava copiando. Ia ver o que ele tinha que fazer, jantar, atender alguém, e voltava. Quando ele voltava, recomeçava dali. Tudo bem, ele não se confundia. Depois ele acabava de copiar, fechava aquilo, né, enrolava, né, aquilo, pergaminho. O próximo copista que vinha, quando chegava naquele primeiro ponto ali que ele marcou, ele via aquele sinalzinho ali que era uma letra.
podia ser um artigo, né? A, ó, pois. Ou então, significava um grupo de palavras, uma expressão. E aí o novo copista chegava ali naquele ponto, ele copiava como se, o anterior se perdeu aqui e botou a palavra em cima um bocadinho, ou botou a palavra depois. E não era. Foi enxertado ali, sem querer. Porque o copista anterior botou aquilo ali porque chamaram ele, ele foi atender. Ele foi almoçar, qualquer coisa do gênero, tá? E aí você, com o passar dos tempos, os novos tradutores, católicos inicialmente, protestantes mais tarde, continuavam colocando o texto adulterado sem querer por aquela pessoa, que apenas marcou aquele ponto ali onde ele tinha parado. Tá? E depois, para passar para outros idiomas, aí que o problema complicou mais. Por quê? Os originais dos evangelhos foram escritos na língua grega, menos o evangelho de Mateus, que foi escrito em aramaico. Aramaico era uma linguagem popular usada pelo povo na época de Jesus. Jesus falou o aramaico. Então, esse original em aramaico desapareceu. Ninguém sabe até hoje por onde foi parar. Só que, por sorte, já tinham feito a tradução dele para o grego. Então, os 4 originais dos evangelhos estão realmente em grego. E na hora que depois esses tradutores para o francês, para o inglês, para o alemão, para o italiano, para o português, aí eles se complicaram mais ainda. Traduziam conforme estava ali sem querer, ou ainda davam, tinha uns que colocavam para ficar mais de acordo com a doutrina da igreja a que eles pertenciam, eles davam uma interpretação lá qualquer. Às vezes, por desconhecer o grego como deveriam. Então, para dar um exemplo para vocês verificarem em casa, na Bíblia de vocês, o capítulo 3 do Evangelho de João, na primeira parte do capítulo 3, Jesus fala 3 ou 4 vezes que é necessário nascer de novo, quer dizer, a reencarnação. Que os nossos irmãos da tradição religiosa, em geral, diz que Jesus nunca falou em reencarnação. E Jesus nunca poderia ter falado a palavra reencarnação, porque essa palavra não existia. É a mesma coisa que ele fosse falar no caso de Lázaro, que eu falei ainda há pouco, fosse falar, Lázaro teve um ataque de letargia. Quem ia entender? Letargia naquela época que não existia nem a ciência e nem escolas para o povo. Ninguém ia entender nada do que era letargia. Então, por isso é que lá, quando vocês forem ver a parte de Lázaro, vocês vão ver Jesus dizendo assim: a enfermidade de Lázaro não é para a morte, Lázaro dorme. Só depois, como ninguém estava entendendo direito as coisas, ele falou: olha, Lázaro morreu. Aí todo mundo ficou quieto. Aí ele foi lá e terminou com aquele episódio dele revitalizar o Lázaro. Aqui, a história é outra. Alguns irmãos da religião A, B ou C, para fazer com que o que ele lia no Evangelho ficar de acordo com o que a igreja dele achava o melhor, o outro já achava diferente, mudavam certas palavras. No Evangelho, no capítulo 3 de João, mudaram a palavra espírito para vento, porque é um significado do latim, mas não é do grego. Então, quando vocês verem lá, Jesus falando, o Espírito sopra onde quer, e vai, o Espírito sopra e a gente, mais ou menos assim, a gente sabe para onde vai, mas não sabe. Eu me confundi aqui. Jesus estava dizendo, segundo a linguagem errada, que o Espírito soprava e ninguém sabia para onde ia, por exemplo, o vento.
mas não era vento, a palavra é espírito. Aí você entende quando Jesus... É porque eu não estou com um evangelho aqui, senão eu ia ler certinho para vocês. O texto é capítulo 3 do Evangelho de João, por favor. Aí vocês vão ver que Jesus está dizendo, o Espírito sopra onde quer. Soprar significa trazer vitalidade, trazer vida, trazer energia. Não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. É a encarnação aí. Mas ele antes já tinha falado que não se entraria no reino de Deus se não nascesse de novo. Aí Nicodemos perguntou a ele, mas como é que pode nascer de novo eu sendo velho? Posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus brinca mais ou menos com ele. Você é dos principais dos judeus, dos príncipes dos sacerdotes. Você conhece as coisas materiais, mas não conhece as coisas espirituais. Se eu falar em outras, você não vai então entender nada. Se ele achar ali, eu falo para vocês que fica melhor ainda vocês entenderem. O capítulo 3 é ainda há não muitas achou? moradas. Hã? O capítulo 3 é há muitas moradas. Não é no Evangelho segundo o Espiritismo, não. É no Evangelho, na Não, Bíblia. no Novo Testamento, porque na aqui Bíblia. ele tem também. Só não sei onde que é. Tem que achar então aí. Mas aí, nós estamos falando aqui da tradução. Por que eu disse que era bom? Vou voltar. Está na Casa Espírita. A Casa Espírita ensina para a gente direitinho. Mostra que alguns textos foram alterados, como o de hoje, que a gente está vendo Jesus teria amaldiçoado um vegetal, uma figueira. Não tem sentido. Porque Jesus, o tempo inteiro da sua missão, ele ensinou a amar, a perdoar. Se ele ensinou a nós que devíamos perdoar o próximo, ele não perdoaria? Além de tudo, perdoar ou amaldiçoar um vegetal não tem sentido. Né? Nem uma pessoa, nem um vegetal. Então vocês veem que esse texto aqui foi que se chama interpolado. Fizeram esses textos lá conforme eles queriam modificar esse negócio aqui. Ou copiaram errado. Por isso é que dentro do Evangelho a gente tem várias passagens erradas. Esse caso é uma delas. Esse que eu falei para vocês da reencarnação é outro. Item 9. Se tiver... Onde que você achou aqui? Item 9. Hã? Item 9 aí. Você marcou outra página? Olha, eu não estou Deixa eu ver achando você não, de tá? Presta aqui. Você deve ter tirado. Não, aqui, ó. Item 9. Só ler aí. Onde? 9 aqui. Ah. Olha só. Aqui já foi uma boa tradução. Deixa eu ver de quem é essa aqui. Ah, não. Isso aqui é da Federação. Já é uma coisa mais recente. Ele já botou aqui a palavra espírito. Mas vocês podem ver em edições antigas que está escrito o vento. Aqui já foram no grego mesmo e colocaram a palavra certa. O espírito sopra onde quer. Ouve-lhe a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o espírito de cada um. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhes conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências, quer dizer, das reencarnações. Mas aqui já está interpretado, sabe? O texto do Evangelho mesmo mostra outras complicações aqui. Mas é nesse início do capítulo 3 do Evangelho de João, só nesse início, Jesus fala 3 vezes, ou 4, contando esse daqui,
que é necessário nascer de novo para poder se ver o reino de Deus. Para poder atingir a perfeição, as pessoas precisam reencarnar várias vezes. Quando ele perguntou, mas eu velho, posso entrar no ventre da minha mãe de novo e nascer? Não, Nicodemo, não é assim. Você que não conhece as coisas, você conhece as coisas dos outros, mas não conhece as coisas de Deus. Né? Então, no texto do Evangelho, a gente pegaria tudo de uma vez. Mas já deu aqui para você ver. Isso aqui foi interpretado. Foi interpretado já pela Federação Espírita. Vamos seguir aqui. Então eu estava falando da interpolação, que se colocam coisas erradas sem querer e outras vezes por querer. E aí, dentro da Casa Espírita, a gente tem esse privilégio, tem essa oportunidade de aprender o que é mais correto e avançar com isso. Em vez de ficar achando que a pessoa só tem uma vida, então se ela nasceu imperfeita, ela vai morrer então imperfeita, cadê a sabedoria da lei divina? A gente não aceita mais isso porque dentro da Casa Espírita nos ensinam que a gente tem muitas oportunidades de viver várias vidas. Seguindo aqui. Tá. Aí Jesus virou-se para o Pedro, quando ele lembrou, Jesus, lá na figueira, secou aí até as raízes. Aí Jesus fala para ele, tende fé em Deus, em verdade vos afirmo, que todo o que disser a este monte, sai daqui, lança-te o mar, ele, sem hesitar, ele vai sair, vai te jogar no mar. Quer dizer, Jesus usou uma figura, né, uma parábola também, para mostrar ao pessoal como é que a gente tem que ter uma fé realmente segura, fé raciocinada, e não emoção, que o pessoal chama de fé por aí. Então, a fé que ele está dizendo aqui é que agora vem a explicação, essa figueira não é um vegetal, isso foi a imagem que Jesus usou, a parábola. Essa figueira representa a humanidade, os homens e as mulheres, aqueles que têm por obrigação dar frutos, bons frutos, para poder evoluir de reencarnação em reencarnação, chegarem um dia à perfeição. Para aqueles que têm dúvida sobre se Jesus falou que cada um de nós vai chegar um dia à perfeição, a gente lembra de Jesus lá no Sermão do Monte, quando ele disse, por que vos admirais das obras que eu faço? Em verdade, eu vos digo que vós ainda fareis as mesmas coisas e até maiores do que essas. São palavras de Jesus do Sermão do Monte. E todo mundo ali, ele vinha falando, né, no seu sermão, todo mundo ali meio sem entender direito a tal história. Como é que vão entender de repente tudo que Jesus falava? Ninguém. Aí Jesus falou, por que vos admirais das obras que eu faço? Em verdade, eu vos digo que vós ainda fareis as mesmas coisas e até maiores do que essas. Como ele ia dizer isso, se não fosse através das reencarnações? Né? Aí ele estava dizendo, mas para fazer tem que ter fé, sem hesitar. Porque a gente tem quando a gente tem uma fé realmente profunda, a gente consegue muita coisa. Não consegue tudo não, porque tem passagens do Evangelho que Jesus disse isso aqui que ele está repetindo. Que basta você ter uma fé profunda, um monte vai sair dali e vai se jogar no mar. Não vai. É o problema da prece. O problema da prece. Jesus, em certa passagem, diz Eu tenho pastilha aqui, será que eu vou ter que pegar, gente? Pastilhinha para garganta. É uma aguinha aí. Não, eu tenho aqui. É uma água. Um copo d'água, é verdade. Essa daí foi de milagre. O golinho aqui vai ajudar.
certa passagem aqui, do Evangelho, Jesus fala assim, na hora da prece, se você tem fé, você pede o que você quiser, você será atendido. Eu pergunto a vocês, é isso que acontece com algum de vocês aqui? Tudo que vocês pediram até hoje aconteceu? Às vezes a pessoa perdeu um emprego, precisa de outro emprego. O emprego é uma coisa boa, a gente está discutindo, né? Precisamos dos nossos empregos. Mas basta pedir no dia seguinte vem alguma coisa igual ou melhor? Não vem. Às vezes vem, sabe como? 6 meses depois. Tem gente que fica 1 ano sem ter emprego. Foi desamparo de Jesus? Não. É porque a vida material, ela depende do espiritual. Primeiro detalhe. Então, tem que se ajustar em muitos parâmetros, muitos detalhes, para você poder chegar naquele emprego que era o melhor para você. A firma que você arranjou um novo emprego, mudou de critério para o trabalho. A firma que você foi lá para ter o segundo emprego, muita gente saiu por uma reestruturação, por aposentadoria, etc. Então vagou o lugar. Os espíritos encaminharam você para ali, porque você merece. E se você não merecer, não vai conseguir, já começa por aí também. A prece, eu costumo falar nas palestras, basicamente 4 coisas. Primeiro, você tem que estar pedindo uma coisa boa, certa, correta, justa. Segundo, você tem que ter uma fé intensa. Não para conseguir um emprego, é uma fé, já basta uma fé boa, eu estou dizendo, né? Boa para conseguir. Precisa ser uma fé intensa, uma fé boa. O pedido é justo, a sua fé verdadeira, você merecer, pode o nosso irmão marginal que existe por aí, pedir a Jesus, ele é filho de Deus. Jesus toma conta dele, como de nós, para Deus. Mas ele é filho de Deus, apesar de marginal, ainda não despertou para o caminho da luz. Ele se pedir alguma coisa vai receber? Já matou 3, 4? Não. Porque ele não está pedindo a regeneração, não, eu quero melhorar. Não, geralmente ele está pedindo que ele consiga o dinheiro de uma outra forma, desonesta, porém rápida. É o que ele deve estar pedindo, porque ele não despertou. E por último, está na hora. Olha o que eu falei. Você conseguiu o emprego que você queria, mas 6 meses depois. E às vezes esse emprego vai ser o que você vai ficar nele o resto da vida. Então, estava certo que colocaram que Jesus falou? Que bastava pedir para conseguir? Não é assim que funciona. Aí entra o Espiritismo esclarecendo para nós. Porque isso que eu estou falando está na doutrina, não é uma opinião minha. Uma opinião minha ou de qualquer outro palestrante que estivesse aqui, poderia estar certa, mas poderia estar errada, já que nós ainda somos imperfeitos. Agora, a lei divina não é imperfeita, ela é perfeita. E sabe por que ela é perfeita? Porque ela é justa. Justa é o que eu falei. Para você ter um emprego que você merecia, queria e merecia, foi preciso o outro lá se aposentar. Foi preciso haver uma reestruturação na empresa, aumentou os seus quadros, aí você pôde ser contratado. Você merecia e foi contratado ou contratada. Mas não é o que estava no Evangelho. O Evangelho está dizendo que bastava você ter fé e pedir. Não é isso. Ter fé não é que você vai conseguir as coisas imediatamente. É que você vai conseguir se você está pedindo uma coisa justa, se você merecer, se tiver na hora certa, a sua fé intensa te levou a falar com alguém que te indicou, olha, aquela outra empresa ali está contratando. Se você não merecesse, não ia chegar ninguém perto de você naquela hora para te dizer, vai ali naquela rua, tem uma outra empresa contratando. Tá, acho que eu já falei sobre essa parte, muita coisa. A figueira frondosa é a humanidade. A
Agora vai entrar mais profundamente o valor da doutrina espírita com a gente. Quantos de nós tem aí uma aparência muito bacana, os parâmetros humanos? Uma mulher formosa, um homem aí, um rapaz desse que o pessoal chama aí nessas gírias modernas de sarado, sei lá o quê, tem uma aparência formidável. Mas e o interior dele, como é que é? Será que é um homem que prima uma mulher, que prima pela justiça na sua vida? Será que ele somente deseja o bem de todo mundo? Ou ele só quer para ele e para a sua família? Porque a humanidade é muito egoísta. As três piores coisas do caráter de uma pessoa, de um ser humano encarnado, é o egoísmo, o orgulho e a vaidade. São os três piores. O resto vem junto. Então você tem que vencer o egoísmo. Como você vence o egoísmo, você começa a vencer o orgulho, começa a vencer a vaidade. Você vai então aparecer num local qualquer para fazer uma palestra. Não é espírita ainda não. Vai fazer uma palestra. E aí você, com aquela aparência, aquela cultura, ainda, pior ainda, né, que vai enganar muita gente, começa a falar corretamente, de uma forma bonita, de uma maneira bonita de você falar. Tal. Quando aquele orador termina, se você for examinar bem o que você acabou de ver, meia hora, uma hora, você vai dizer, o que eu tirei de bom daqui? Qual foi o meu proveito? Nenhum. É o que está escrito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? E nós sabemos que isso acontece, sim. É a figueira que não dá frutos bons. Ela devia dar um fruto bom naquela palestra, que é um ensinamento, mas não dava. Vocês querem ver? A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bom, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados de verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. Perguntamos, que proveito tivemos? É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são. De todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda. A fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores, essas pessoas, são árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade. Pois um dia virá em que ficarão secas até as raízes. Então, repara, as árvores frondosas, mas sem frutos positivos, bons. E vai acontecer o que está aqui no texto antes. Nunca jamais alguém coma fruto de ti. Agora, esse para sempre aqui, o tradutor lá está querendo amedrontar as pessoas que no passado o negócio era amedrontar. Não se podia, já para começar, não se podia ler a Bíblia. Até o século passado, até metade do século passado, ninguém podia ler a Bíblia, só os sacerdotes das religiões. E era o tal de amedrontar, né? Desde criancinha cantava a música do boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta, que não queria, a criança não queria dormir. Então a própria musiquinha, que até alguns de nós aqui passamos por isso, ouvir essas coisas de amedrontar. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, um negócio desse aí.
E durante a parte religiosa, era um tal de você vai para o inferno, você vai queimar eternamente, você mente para a criança, por exemplo. Olha que absurdo. Então vai ficar queimando eternamente no inferno. A gente para, e aí depois que entrou na casa espírita, a gente começa a raciocinar. Fogo queima a alma. Fogo, lá do inferno, porque o tal do inferno tem lá caldeirão com fogo, com não sei o quê, e queima a alma. Eu acho que fogo queima papel, queima madeira, plástico, etc. Até o próprio corpo físico, mas alma. Então você vê como era o pensamento de antigamente. Era de meter medo mesmo em todo mundo, desde a época de Jesus. Jesus é que veio começando a tirar esse medo da humanidade. Veio nos preparando para que a gente enfrentasse essa época que nós estamos, que é a época de provas e de expiações. Não é isso que a doutrina espírita ensina para a gente? Que nós estamos na era de provas e de expiações, que agora está começando, está se achegando, para alguns já começou a era de regeneração. Para regenerar, dar condições de regeneração aos espíritos que vão ficar na Terra. Porque a maior parte está sendo retirada da Terra desde o século passado. Olha o número de pessoas que morreram só nas duas grandes guerras. Na última Segunda Grande Guerra, foram 60 milhões de pessoas de todas as nacionalidades envolvidas. Só na Segunda Grande Guerra, 60 milhões. Olha os milhões que saíram morreram na Primeira Grande Guerra. Olha os outros milhões somados, os milhares dos conflitos internos dos países todos, do século passado inteiro e do século atual já, vieram morrendo nas guerrilhas, nas revoluções e continua, né, até o momento que nós estamos vivendo. Porque somos espíritos imperfeitos. Então as pessoas que criam essas coisas, que geram o mal, que geram a injustiça, eles já estão saindo da humanidade há muito tempo. Não pelo que, às vezes, no momento estão fazendo, mas pelo que já fizeram e não se regeneraram. Então tem que sair, para dar lugar a outros que precisavam reencarnar e que estão reencarnando em massa na Terra desde o século passado. Só que, como Chico Xavier ensinou a gente, através daquela experiência que Emmanuel levou o Chico para um umbral inferior, para ele assistir o que estava acontecendo numa determinada colônia, cidade espiritual, na parte inferior do umbral, porque nosso lar também está no umbral, só que está na parte de cima, vamos chamar assim, um umbral superior. Lá, as vibrações são dos espíritos que já têm luz e que preparam os que desencarnam e têm o mérito para ir para nosso lar ou para outra colônia espiritual semelhante. Aí começam a se preparar para a próxima reencarnação. Para quê? Para se aperfeiçoarem. É isso, nós todos já passamos por essas colônias várias vezes, porque já tivemos várias reencarnações. Hoje temos, graças a Deus, chegamos dentro de uma casa espírita, para a gente poder escutar as orientações de Emmanuel, através do Chico, do Divaldo, através da Joana e outros, né? E entender melhor as palavras de Jesus que há mais de 2000 anos atrás foram deixadas para nós. Só que naquela ocasião a gente não podia entender aquilo. Só voltando, reencarnando. Vai lá para o Sermão do Monte, no início, as bem-aventuranças, tem uma delas que diz: bem-aventurado os mansos, quer dizer, os espíritos equilibrados, porque eles herdarão a terra. Estava falando agora desse encontro de eras que nós estamos passando. Estamos chegando à era de regeneração. Estava lá no Sermão do Monte já há mais de 2000 anos. Bem-aventurados, quer dizer, felizes, os mansos, os espíritos equilibrados, os espíritos do bem, porque eles herdarão a terra. Tem umas traduções que, ao invés de herdar, falam possuirão a terra, que está no mesmo, ficarão na terra.
O pessoal está saindo da terra. São as últimas oportunidades que foram dadas a eles. Mas tem gente que está continuando a fazer o que fazia sempre. E o Chico assistiu à despedida deles dessa colônia inferior, levado por Emmanuel, para que quando ele escrevesse as obras futuras que ele escrevesse com mais fidelidade ainda, porque o médium pode se equivocar, qualquer que seja ele. O Chico mesmo diz isso. Então, foi uma experiência que Emmanuel levou o Chico para assistir à festividade que estava ali, porque eles tinham recebido uma ordem superior para reencarnarem em massa. E estão reencarnando em massa aqui na Terra. O que é que vocês estão vendo aqui na Terra? Em todos os países. Vocês estão vendo as guerras aumentando cada vez mais, de uma maneira mais destrutiva possível. Estão vendo as injustiças dentro dos povos de cada país, com governantes, que são esses que estão vindo da colônia inferior, que o Emmanuel levou o Chico para assistir como eles eram. A festa de despedida deles era em tipo carros alegóricos, com formato dos órgãos sexuais masculinos e femininos. E os trejeitos, os cânticos, as músicas, tudo nível baixíssimo. São esses espíritos que estão reencarnando na Terra desde o século passado. E aí os usos e costumes da Terra foram sendo substituídos, melhorzinhos, para coisas horríveis. É na música, é na moda, é na arte, é no cinema, é no ensino. Olha aí os professores, aqui deve ter vários. Lá em mente tem sempre no mínimo 2. O que eles sofrem para hoje ser um bom professor. E o que é pior, muitos deles não estão preparados, porque foram preparados por outros professores e por dirigentes dos povos de uma maneira equivocada. E se formaram em professores, quer dizer, para encaminhar a juventude de uma maneira totalmente equivocada. É o que a gente vê no noticiário de qualquer jornal, de qualquer estado do nosso país, por exemplo. Mas não é só aqui não, viu? Não é só aqui que a coisa está pegando fogo, não. Que são espíritos despreparados do Evangelho, não conhecem o Evangelho. Fomentam guerras. São cristãos? São a favor de aborto? São cristãos? Procurem nos países todos. Quando vocês virem o noticiário agora, não ouçam a notícia, não vejam na televisão objetivamente ali. Procurem sentir o que está por trás daquele noticiário. Vocês vão ver que são esses espíritos tremendamente atrasados, maus, perversos, que estão governando os países todos por aí. Com uma ou outra exceção, porque há uma renovação, tem que haver, né? Pensem nisso. Não é porque eu estou falando, eu já disse isso aqui. Mas a própria doutrina espírita está mostrando isso para a gente. Dando só uma pinceladinha, rapidinho num negócio que eu não gosto de falar dentro da casa espírita. Se vocês querem escolher um partido para vocês, escolha o Espiritismo. Esse é o partido que cada um de nós deve escolher e praticar e seguir. Não são esses que estão mostrando para a gente, aqui e em todos os países. Vou dar 2 exemplos pequenininhos. Olha o que está acontecendo na França. Alguém aqui tem um conhecimento um pouquinho maior do que está acontecendo na França? Se tiver, me fala e diz qual é. Por favor, eu gostaria até de ouvir. Tremendo o que está acontecendo na França. Em alguns estados dos Estados Unidos, tremendo o que está havendo. Lá que começou aquele negócio que eles quiseram implantar aqui. Entrava uma pessoa, adulto ou jovem, no supermercado, roubava até, se não me engano, $800, ninguém podia prender. Ninguém podia chamar a polícia para prender. Eles entravam num supermercado, onde fosse, tiravam os produtos que ele queria, até $800, e ia embora. Livres! Não, mas tem que proteger, porque eles são pessoas que não têm boa posição financeira.
Bom, um leva 800. Quantos virão depois para levar outros 800 dólares? Que estímulo o empresário teria? Não é? Isso veio dos Estados Unidos. Quiseram implantar isso aqui, não deu certo. Pelo menos até agora. E essa lei? Dia dos Pais, vamos embora para casa. Pode sair todo mundo, aproveitar o Dia dos Pais. O Dia das Mães, o cara matou a mãe. Você acha que isso é um espírito iluminado? É cristão? Espírita, então? Claro que não. Para ter uma ideia dessa e querer implantar que todo mundo tem que aceitar, é porque você não é cristão mesmo. Não é espírita mesmo. Pensem se isso tem razão. Matou a mãe e vai com a família para gozar o Dia das Mães. Com quem? Matou o pai, vai ficar com quem? Pai de quem? Só se for do parente. É isso que está dirigindo a gente atualmente. Mas vem de outros, está em outros lugares. Isso que eu quero que vocês pensem. Não é o fato em si, veja o que está por trás do fato. Ao nosso planeta está assim. Porque são os espíritos do umbral inferior que estão dirigindo as nações do nosso globo, do nosso orbe. A árvore, a figueira, era muito frondosa, muito aparente. São os homens com aparência, com cultura, com dinheiro, muitas vezes, e que não dão esses frutos para o próximo, não dividem com o próximo. E aí a gente chega na parte final de hoje, quando Allan Kardec fala aqui sobre os médiuns. Médiuns, eu digo, como eu disse lá em mente, os trabalhadores também, não é só que são médiuns, não, que trabalham na área mediúnica só não. Os médiuns são intérpretes dos espíritos, suprem o organismo material que falta a este, para nos transmitirem as suas instruções. Por isso são dotados de faculdades para esse fim, a mediunidade. Os médiuns têm mediunidade, que é o quê? O que o Espiritismo ensina para a gente? Utilizar essa mediunidade ao bem do próximo, para um problema na saúde física deles ou psicológica, na libertação espiritual, quer dizer, a desobsessão, é a libertação de um guante, de um domínio espiritual. Então, eis porque são dotados de faculdades para esse fim, mediunidade. Nestes tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores, a figueira, que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Dispensar, entregar, dar. Por isso, multiplicam-se, de maneira que o alimento seja abundante. Espalham-se os médiuns por toda parte, em todos os países, todas as classes sociais, entre ricos e pobres, grandes e pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados. E para provar aos homens que todos são chamados, todos têm a oportunidade, então é que eles vêm ao mundo. Mas, se eles desviam do seu fim providencial, esta faculdade preciosa, mediunidade, que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos, obras salutares, dão maus frutos, se recusam a tornar a mediunidade proveitosa para os outros também, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Que é a outra parábola que eu falei a vocês aqui, que no Evangelho são 3, falando das figueiras que ficam secas, estéreis, etc. Deus, então, lhes retirará um dom. Eu queria que agora os trabalhadores, então, prestassem atenção, que Kardec falou aqui no final. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil nas suas mãos. A semente que não souberam semear os
médios, trabalhadores, vamos lá, ampliar para os trabalhadores, não são médios, são trabalhadores espíritas. A semente que não souberam semear, não souberam empregar, e os deixará cair presas dos maus espíritos. Ninguém aqui está lembrando o que isso quer dizer, gente? Tem alguém que está lembrando o que isso quer dizer? Está aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no ESE. Sabe o que é isso? São os talentos. Está aqui no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Talentos são faculdades, são dons, vamos chamar de dons, que todo mundo entende na hora. Dons que são emprestados por Deus, pela lei divina, para cada um de nós que é médium, ou que já está dentro de uma casa espírita, se desenvolvendo com os conhecimentos que está adquirindo na casa espírita. Então, quer ver que vocês vão lembrar mais? A mediunidade pode ser retirada da pessoa que é um médium, olha aqui, ó, se ele estiver utilizando mal a mediunidade. Está aqui, hein? Acabei de ler. Por quê? Porque ele, antes de reencarnar, lá naquelas colônias tipo Nosso Lar, se comprometeu a, como médium, trabalhar em favor do próximo, melhorando-se automaticamente, como consequência. Se ele não está fazendo, a lei divina que concedeu o empréstimo a ele da mediunidade vai retirar a mediunidade dele. Vai começar retirando a oportunidade dele trabalhar mediunicamente para o bem. Eu assisti isso em determinado centro, década de 70. Dr. Bezerra de Menezes trabalhava curando muita gente através dos médiuns, né, que são instrumentos. Muita gente. Tinha gente que vinha de Brasília para ir lá, para Niterói, ali, Niterói. Com o tempo, a pessoa lá começou a se envolver em coisas indevidas. O que aconteceu? As curas começaram a diminuir. Curava 2, um não curava. Depois ele curava 1, deixava ele curar 3. Ser instrumento de cura. Por quê? O doutor Bezerra não ia ser instrumento de uma pessoa que a moral dele não era mais recomendável, não era espírita, não era cristã. E aí as curas começaram a escassear até que praticamente pararam. Antes que isso acontecesse, eu percebi essa situação, saí dessa determinada casa, e para vocês verem, que não era só eu, uma semana depois saiu um grupo de uns 6 ou 8 lá. Das melhores pessoas que eu conhecia lá, por sinal. Porque estavam estudando, conheciam alguma coisa da doutrina. Quando vê o que a pessoa está realizando, fora, dentro e principalmente fora da casa espírita, alguma coisa está errada. E estava, né? Eu não vou citar aqui agora, nem tem mais tempo. Então a mediunidade você perde. Você pode ir para um lugar aí que chama, vamos lá, o nome que quiser lá, centro espírita, não é. E vai trabalhar mediunicamente para o mal. Vai fazer a tal da macumba, o tal do feitiço, não sei o que lá, através de médiuns. Mas os médiuns estão perdidão da Silva. Estão trabalhando para o mal. Estão adquirindo o quê? Maior karma para eles. O karma pode alcançar a gente na própria vida atual, mas certamente no futuro vai alcançar a todos. Mas como tem a mediunidade, tem também o talento da riqueza. Quem recebe a riqueza, herdou da família, ganhou na loteria, não sei quando, como, e aí não faz uma distribuição relativa que seja, porque ninguém vai dar o dinheiro todo que tem da sua família, o sustento da família, no próximo. Não? Claro, não é isso. Jesus também não falou isso. Dizem que falou, né? Claro que não falou, né? Então, você não esquece do resto. Ser egoísta. Só para você, para você, para você. Mas Jesus falou também no Sermão do Monte, não amontoeis tesouros no céu. Desculpe. Não amontoeis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a traça rói ou a ferrugem corrói. Mas amontoeis tesouros no céu, onde nem o ladrão, a traça, a ferrugem vão tirar de você. Está lá no Sermão do Monte. E ele completou.
Porque onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Se teu coração estiver naquela moeda acumulada, improdutiva, você não está entendendo nada da lei divina, nada do que Jesus ensinou. Mas se o teu coração estiver em se tornar humilde, simples, bondoso, praticar a caridade, ser justo, você está caminhando a sua renovação íntima, paulatinamente. Porque na Terra tudo é paulatinamente. Então, olha, segundo talento, um foi a mediunidade, você pode perder a riqueza, você pode ficar doente e perder tudo, né? Podem roubar de você, num golpe desses aí, etc. Outra é a beleza. Pessoas com a beleza física conseguem empregos bons, você é artista, você não sei o quê, e aí ganham um bocado de dinheiro com aquela beleza física. Essa beleza física, às vezes aquela pessoa está fazendo mau uso dela. A gente vê pelo noticiário aí, diário também. Não vou entrar mais em detalhe, então estamos na hora aí. Vocês me perdoem que eu vou passar 5 minutos, quase 5 minutos aqui. 3. E o quarto seria, eu falei mediunidade, eu falei a riqueza, eu falei a beleza física. Tem mais um talento aí. Porque são talentos, então são dons emprestados, não são conquistados por nós. Então, a gente pode perder. E perde. Porque a inteligência, quando uma pessoa se torna cada vez mais inteligente, ela não perde. Ela pode ser má. Ela pode ser uma pessoa de caráter baixíssimo. Mas a inteligência que ela conquistou, ela não perde. Sabe por quê? Foi conquista dela. O mérito é dela ter se tornado inteligente. Então a lei divina deixa ela com a inteligência dela. Agora, para ela se tornar perfeita, ela tem que desenvolver a inteligência, mas tem que desenvolver junto a vontade e o amor. E amor ele não tem. A moral tem que se moralizar. E moralizar-se ele não se moralizou. Todo mundo também sabe de pessoas muito ricas que são muito inteligentes, daí conquistaram suas altas posições, porém, são pessoas de uma maldade incrível, de um senso de injustiça muito grande entre seus subalternos, etc. Amanhã, não sabe porque perde essa posição, perde esse dinheiro, perde a beleza física e perde a mediunidade. É isso que eu quis chegar até esse ponto. Peço desculpa a vocês, passei ali quase 4, 5 minutos, mas era imprescindível falar dos talentos que a divindade nos empresta para que a gente possa evoluir pelo trabalho, a favor do próximo, justamente ajudando o próximo a se desenvolver. Muita paz. Que Jesus abençoe muito, dê muita força a cada um de vocês, tá? Que aqui se encontra, levando essas vibrações de Bezerra de Menezes para o lar de vocês, e continue o caminho, porque nós não temos mais tempo. Não temos mais tempo. A era de regeneração já chegou, segundo alguns estudiosos espíritas. E uma frase final é importante. Todo mundo aqui estudou e sabe disso. Quantos sentidos nós temos? Sim. Pode falar, ué. Quantos? Olfato, visão, 5. Não é. tato. Não? São 6 agora. É. Sabe qual é o 6º? A mediunidade. Quem quiser um pouquinho mais sobre isso, pega o Richard Simonetti, que ele fala sobre isso. Muita paz, amigos.